Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci pra ser Carol bandida. Representa as mulheres, 100% feminista. Eu cresci pra ser Carol bandida. Representa as mulheres, 100% feminista. Representa Qualtune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro, forte, autoritária, às vezes frágil eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Mais respeito, sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se tavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Aqui a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes, discordei. Pra ser ouvida o grito tem que ser potente. Eu cresci prazer, Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci prazer, Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci prazer, Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci prazer, Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci prazer, Carol bandida. Representa as mulheres, 100% feminista. Eu cresci prazer, Carol bandida. Representa as mulheres, 100% feminista. 11h36, 100% feminista. Ouvimos aí, voltando pro segundo bloco, com a Erika, a banda... Com a MC Carol. MC Carol, muito bem. Tá bem, gurias. Terceira semana feminista. Vamos trazer, quem sabe, um pouco da programação, datas, cronogramas, querem destacar alguns momentos. Fiquem à vontade, tá? Claro. A gente tem, então, no dia 15, né? A partir das 14, a nossa conferência de abertura. A temática da conferência de abertura é visibilidade e representatividade feminina no trabalho, na educação e na ciência, né? E a gente tem um time de mulheres muito, muito legais para falar sobre essas temáticas, né? Para falar sobre essa temática no trabalho, a gente tem a advogada Luciana Donkowski. Ai, que linda, adoro. Para falar sobre essa temática na educação, a gente tem a professora Tatiana Silveira. E para falar dessa temática na ciência, a gente tem a professora Joana Lira Magalhães, né? Então, eu acho que o espaço vai ser muito proveitoso para a gente, muito rico para a gente tratar sobre a temática. Ai, né? Que lindeza. E mulheres de luta. Mulheres de luta. Não todas, né? E a gente vai ter outros espaços também, mas vou deixar as meninas irem falando sobre eles, né? Para as meninas interagirem com a gente. Inclusive, alguns bem legais de poesia, né? Vou deixar as meninas falarem sobre eles também. Por favor, por favor. O que eu tô louca para falar, que é até com a Lu, é referente ao sarau. Eu estou muito ansiosa para esse sarau, porque eu acho que vai ser fantástico, o sarau feminista.
E a gente vai abrir inscrições, né, Lu, na hora. Ai, que lindo. O Sarau Feminista, na verdade, vai ser na quarta-feira, né, das 16, né, enfim, até às 18, mais ou menos. Antes nós teremos um encontro do Leia Mulheres, né? Nós vamos ler a Ruth Kaur, os 2 livros dela, fazer discutir um pouquinho, e em seguida a gente já vai ter o Sarau. No Sarau nós nos organizamos mais ou menos assim, né? A gente vai ter um primeiro momento com um protagonismo feminino, tanto das falas, né? Serão só mulheres, tem uma menina que vai cantar e tem, né? Talvez uma menina que vai dançar também. Mas então a gente, né, serão mulheres dando vozes a outras mulheres, textos de outras mulheres. No segundo momento, a gente abre o microfone, né, para o público, para eles trazerem textos, né? E aí estão convidados homens, mulheres, enfim. Mas no momento a gente faz, que você vai chamando o pessoal, assim, né? Para ler mulheres, né? A gente quer trazer textos de mulheres, enfim, feministas, mulheres fortes que pensam a sua condição. Que lindo. E a gente vem trazendo sempre quando o pessoal dos espaços de arte e cultura no município, quando vem aqui, a gente sempre frisa, destaca, por mais que talvez quem nos ouve, nos assiste todos os dias vai achar, ela vai falar isso de novo, mas tem gente que não nos ouve e assiste todos os dias. Sim, a arte, acho que uma das expressões de resistência mais potentes que a gente tem. Né? E sendo um sarau literário feminista, nossa, né? Me arrepio de pensar e quero muito estar lá. A gente vai divulgando, gurias, chegando ali nas vésperas, né? A gente vai divulgando dia a dia a programação, tá? Então até que bom. A Angélica tem ali o meu contato, se quiser me mandar no Messenger também. Aqui também contigo. Também pode ser que aí o pessoal do FM também divulga. Tá? Mas volta. Vocês. Então, sobre isso, né? Sobre atacar através da arte, falar isso através da arte, a gente vai ter outros momentos também em que a gente contempla isso. Na terça-feira nós teremos uma oficina de representação feminina nos quadrinhos com o professor Daniel Bas, que é o professor aqui do IFE. Depois nós teremos isso pela manhã, às 8 horas, né? Depois dessa oficina, a gente terá um talk show sobre a representatividade e a visibilidade da mulher na cultura geek. Né? Então, está bem legal para a gente discutir. E ele é junto com o Encontrinho. Encontrinho Cosplay. Exatamente, o Encontrinho que Cosplay. Legal. Então, pra gente chamar a meninada mesmo, assim, ó, para entender que... Falar sobre visibilidade e representatividade da mulher. Entender que a mulher tem, sim, espaço, né? Que ela pode, sim, se expressar. Ela deve. Que ela deve se expressar, né? Que é um direito do sujeito, né? Da mulher enquanto sujeito social, né? E a gente está esperando que seja um encontrinho muito legal, assim. Que seja um espaço bem legal, né? Para os adolescentes, assim, sabe? E eu acho, assim, que é bem interessante... pela idade, pela a desconstrução que a gente está tentando fazer dia a dia, né? Então, o estudante, a gente é formador de opinião para ele. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre em cima. A gente vê nossos filhos todo dia, tem que desconstruir sempre. Eu acho que a Semana Feminista sempre ajuda nisso. Sim, com certeza. E os talk shows, né, que a Lu começou a falar sobre eles, assim, a gente vai ter alguns momentos durante a semana em que a gente vai ter talk shows, né? E o que seria, né? Se a gente fala talk shows, as pessoas ficam assim, mas o que é, né? Que diferente, nome estranho, né? É como se fosse um programa de auditório, né? Então a gente vai trazer pessoas que a gente considera representativas nas questões, que legal. Né? Algumas pessoas até de fora, né? No encontrinho cosplay, que vai ser junto com o talk show de visibilidade e representatividade da mulher na cultura pop geek, tem uma cosplayer profissional de Porto Alegre, a Camila Gamino, né? Tem uma cosplayer profissional aqui da cidade também, que é a Tainara de Oliveira, né? E a gente vai ter participação também dos nossos alunos. A gente tem uma aluna membro do núcleo que também vai falar sobre a questão da representatividade da mulher nesse âmbito, né? Que é um âmbito totalmente, né? Uma coisa muito contemporânea, né? Super, né? Super e tem em alta. Crescido muito aqui, né? Muito contemporânea. Que legal. E é um programa de auditório, assim. Tem outros espaços talk show, né? Mas é um programa de auditório. A gente vai ter participação da comunidade. Quem estiver ali no auditório e quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, a gente leva o microfone, faz a pergunta. É uma entrevista bem interativa, né? Ai, que ótimo. Coisa boa.
teremos nossa grande Maria de Lourdes, né? Com Ela não certeza. poderia faltar, é o ícone do feminismo e da luta aqui em Rio Grande. Com certeza, na nossa conferência de encerramento, né? Até pode falar sobre a conferência de encerramento. Que será o... A gente nem precisa dizer, quem já participa da luta já sabe o quanto ela é importante. Eu acho que é um espaço onde a Maria já é a cara dela, assim. Então, assim, o fechamento disso com ela é fantástico. É simbólico também, né? Muito, muito, muito. Eu, assim, nova na cidade, já tenho um pouco do que a cidade faz. E a Semana Feminista, para mim, que sou de fora, é uma coisa muito importante. Eu acho que Rio Grande está muito destacado nisso aí. Eu acho que é fantástico. Eu participei da primeira, participei da segunda como ouvinte. Hoje eu estou como membro. Que ótimo. Mas é muito bom o IFE estar deixando a gente no espaço assim de luta mesmo, dando espaço para que a gente possa mostrar o que a mulher tá aqui para fazer, para lutar, para resistir, né? Sim, com certeza. E a temática, né, dessa conferência é uma temática de extrema relevância, que é pelo fim da violência contra a mulher. Né? Então, assim, a gente vai trazer pessoas para falar sobre aonde essa violência acontece, né? A gente tem uma palestrante que vai falar sobre sexting, né, que é essa violência nesse meio das redes sociais, né? Tem uma outra pessoa que vai falar sobre a questão da violência contra a mulher no âmbito da cultura do estupro, né? Que por todas as controvérsias que podem haver, né? Que são conceituais, né? Das pessoas não entenderem o que é cultura, né? Não entenderem como que isso se propaga. Por todas que hajam, há sim muitos casos de estupro ainda, né, no nosso mundo. Por não entenderem também o que é estupro. Exato. Né? Porque muitas mulheres, com o passar do tempo, vão entender que foram essa violência. né, durante muito tempo violentadas até por seus companheiros, namorados. Né? Então... E é uma temática delicada, mas necessária da gente tratar, né? Porque ainda são muito altos índices, né, de mulheres violentadas sexualmente, né? E a Maria de Lourdes para trazer então para a gente o panorama da cidade, né? O que a cidade tem feito para combater a violência contra a mulher? O que a cidade tem de políticas públicas de assistência para essas mulheres que sofrem violência, né? Aonde elas podem ir procurar ajuda, né? Ótimo. Essas redes protetivas. Sim, e a violência contra a mulher é tão banal que você pode estar passando por isso todos os dias e não percebe. Ela é naturalizada, né? Banalizada, naturalizada. Violência obstétrica, violência sexual, violência psicológica. Sim, econômica, então, assim, e por aí vai. Pois né? E profissional. Então, assim, se torna muito banal. E quando a gente começa a ter esses espaços que nos mostram e nos pontua que cada coisa, em seu lugar, a gente consegue enxergar melhor e consegue fazer com que várias mulheres que estejam passando por isso comecem a enxergar o que elas estão passando. É a necessidade conceitual, né? De conceitualizar as coisas para a gente poder compreender a realidade. Né? E sobre justamente essa questão, né, do combate à violência contra as mulheres, estava lembrando que a gente deu a notícia no primeiro bloco, ali no momento das agendas, informações. Acho que vocês estavam aqui já, não estavam ouvindo. Sim. Da menina que foi na segunda-feira à noite, no dia seguinte do primeiro turno ali das eleições, em Porto Alegre, descendo do ônibus com a camiseta com o dizer ele não, foi agredida por 3 homens e teve o símbolo do nazismo alemão, que o povo alemão nem gosta de lembrar. Exatamente. Que fique bastante nítido isso, porque a população alemã repudia e combate diariamente isso, porque tem memória. Né? Então, enfim, essa mulher teve esse símbolo marcado com um canivete na barriga. E agora pela manhã, o Cristiano Engel, que faz com a gente aqui quinzenalmente o Política e Sociedade, trouxe 2 informações
Ontem a gente trouxe aqui o pessoal da Primeira Fliju, né, que foi a festa literária do Juvenal Miller. O Márcio, o Juan vieram, divulgaram, muito bacana, e acho que uma comoção nas redes sociais também para divulgar. O Cristiano nos trouxe a informação de que ontem, durante o sarau no Juvenal Miller, a Brigada Militar entrou. Não houve nenhum tipo de agressão até onde se sabe, mas estavam fazendo registros de todo mundo que estava lá e do momento do sarau. Fica a pergunta do por quê? O que está acontecendo? Né? A gente vive um momento de censura descarada de novo, porque não que ela não existisse, né? Ainda que a gente soubesse que estávamos numa democracia frágil, nova, isso ainda acontecia e era coibido da forma como tinha que ser. Hoje a gente não sabe, né? E também, desculpa, voltando, o Cristiano trouxe uma outra situação, acho que foi ontem ou também anteontem, ele disse que não tinha certeza, em Pelotas, a filha de uma colega dele relatou que estava num bar com um grupo de amigos, entre eles pessoas gays, e que invadiram o bar e com barras de ferro, bateram, agrediram em Pelotas. Então, assim, por que eu trago essas situações, né, gurias? Porque, por óbvio, que se a violência contra a mulher, ela precisou até hoje ser combatida todos os dias, né, para que a gente consiga, aos poucos, ir vencendo esse ódio, ir vencendo esse patriarcado, essa, enfim, tentativa de se manter na dominação, hoje mais ainda. Com certeza. Né? Nessa situação, nesse momento de não aceitação do que não é a minha identidade, né? Porque é isso, né, que o fascismo faz, que o ódio traz também. É, sobretudo, importante atividades como estas e lutas como a luta feminista, né? A ignorância, a intolerância e a indignação, né? Elas nivelam as atitudes humanas a um nível muito baixo, né? Então, as pessoas acabam intervindo na liberdade do outro, né? De quem ele é, do que o constitui, né? E isso é o mais preocupante, né? E, na verdade, independente de qualquer questão do momento, né, político ou eleitoral do Brasil, a gente precisa pensar muito a respeito da liberdade, a respeito, inclusive, sobre questões econômicas mesmo, né? Liberalismo econômico, né? O que é isso? Que bicho sete cabeças é esse? Porque, às vezes, a gente pode estar pensando que é uma coisa e é outra, né? Porque a liberdade é de todos e a gente precisa manter que todos continuem, né, com esse potencial de liberdade, desde que ela não interfira, não fira, né, a existência do outro. Né? E é só isso que a gente busca, que a gente quer. Né? Na Semana Feminista, assim, óbvio, é um evento acadêmico que visa principalmente informar as pessoas. Nós não, né, fizemos uma programação super diversa para falar de diversos tipos de assuntos, desde a mulher negra, trans, né, porque essas pessoas existem, essas pessoas precisam ser respeitadas nos seus espaços. O fato delas existirem não faz com que nenhum outro perca o seu direito, então as pessoas não precisam agir com essa violência, isso não resolve nada, nem para eles, nem para ninguém. E elas estão aí, né? E não é a existência delas também que fazem exatamente outras pessoas como elas existirem. Exatamente. Né? Elas estão, elas são sujeitos sociais, elas pagam imposto, elas têm direitos, né? E o nosso, as pessoas parece que estão, aliás, não parecem, elas estão um pouco perdidas em termos de discurso, de informação. A internet, ela é um meio maravilhoso, democrático, mas que, enfim, né, trouxe consigo um pouco desse atrapalhamento das pessoas infiltrar enfim, e passarem as informações. Então, esses espaços, né, de aprendizagem, de poder escutar o outro, ver o que essas pessoas têm para dizer, quebra um pouco
esse preconceito que é hoje tão disseminado em WhatsApp e internet, com memes engraçadinhos, que pareciam uma piadinha, mas que no fim estão se tornando uma coisa muito mais caótica, muito mais violenta. Nunca teve graça, mas, né, a gente percebe até uma autocrítica que eu faço, por que eu não percebi antes que isso era muito mais perigoso do que realmente parecia, essas brincadeiras, né? Então, sentar, escutar essas pessoas, conversar. O evento, ele tem essa característica, né, de dar voz. Pode chegar e perguntar, obviamente, né, sem ser agressivo com ninguém, nem nós seremos agressivos com ninguém, Sim. nem eles, né, nem o público. Então, chegar, dialogar, discutir, aprender alguns conceitos que estão se diluindo e se transformando em monstros, como o que é o feminismo, o que é ser feminista, né? Nós teremos na terça à tarde, um momento em que as gurias vão falar, as gurias de Pelotas, um mini curso, obrigada, Angélica, que vão nos contar um pouco sobre o que é, historiograficamente, o que foi o feminismo, como surgiu, né? Porque as pessoas têm uma imagem muito deturpada do que seria isso, e isso parece perigoso, mas não é. São só mulheres querendo exercer o seu direito de cidadã, dizer que são gente como os homens, que têm os mesmos direitos civis, enfim, e que não tem nada a ver com promiscuidade ou com qualquer outra relação desastrosa que esteja rolando na internet. Então, é um convite também para as pessoas, né, que a gente faz para as pessoas escutarem o outro, né? Virem desarmados em todos os sentidos metafóricos e, né, e que grande exercício democrático. Exatamente, isso, né? E isso é importante, né? Que a gente tenha liberdade para... Isso é importante, liberdade, inclusive, para a gente discordar de algumas coisas. Isso é o mais importante, né? Ótimo. E que a gente possa tratar disso, né, de forma empática, que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente perceba a existência do outro, né? E que a gente possa tratar com amor mesmo da temática, que eu acho que falta muito, muito, muito amor nesse contexto, né? De coração aberto. Acho que não só nesse contexto, né? No contexto geral que a gente vive hoje, não só hoje, eu acho que o que a gente está vivendo hoje já reflexo, né? Já estava reprimido, isso é uma coisa que está sendo exposta agora, mas assim, desde que você desrespeite o outro, como ela está falando das piadas, desde que você magoa a outra pessoa, não é piada, não é engraçado. Né? Então, assim, quando a gente começa a pensar que o outro, independente de cor, independente de ideologia, independente de qualquer coisa, é um ser humano, você tem que respeitar primeiramente o ser humano. Para daí, eu ensino meu filho a respeitar o ser humano, porque aí independe se o ser humano é homem, é mulher, é preto, é branco. Então, eu acho que isso é que está faltando entre todos nós. O amor ao próximo, independente de quem seja o próximo. Se tá, né? Então, assim, a luta continua. E enxergar o outro como ser humano, né? Porque todas as barbáries da humanidade começaram justamente por desumanizar o outro e tratar como coisa. O nazismo, né, ele via os judeus como ratos, não mais como seres humanos. A escravidão via os negros não como seres humanos, mas como objetos, como, enfim, né, coisas que não eram humanas. E desumanizar essas pessoas, parar de olhar no olho e conversar e tratar como um igual, é um passo para a barbárie que a gente está à beira de uma, né, que eu acho importante a gente fazer essa autorreflexão. Não precisa dar satisfação para ninguém, mas pensar, será que eu, né, não estou tratando esse sujeito como se não fosse um ser humano? Porque isso se dilui novamente, né, nessas coisas. Parece que eu estou falando de algo abstrato, mas não é. Estou falando de pessoas que, como a Angélica falou, são cidadãos que pagam seus impostos, vivem, estudam, trabalham e contribuem para a sociedade em geral, independente... Sentem dor, sentem medo. Exatamente. Né? Exatamente, e o medo está imperando muito, né? As pessoas estão com muito medo. E elas estão adoecendo, elas estão tendo dificuldades de relacionamento com os sujeitos, elas estão se retraindo novamente, né? E é um exercício que a gente tem que se colocar, né? Porque há necessidade da gente tentar se colocar no lugar do outro para que a gente não entre, né, numa barbárie. E uma das coisas que eu acho mais importante também, e que também é um dos enfoques do evento, é a questão conceitual, né?
Então, para que a gente dê conhecimento e informação aos sujeitos, para que eles possam saber de onde que veio, de onde que surgiu o movimento, o que ele é, como que ele atua e qual a importância dele. Então, a gente deixar isso bem no âmbito acadêmico, educativo e conceitual. Isso é importante. Encerrando já, o Rafa me deu o sinal. Mas é importante para que a gente discorde também, é importante que a gente conheça. Né? Então, daqui a pouco fica, acho que, lançado o desafio, ou a proposta, o convite, né? Daqueles e daquelas que daqui a pouco tem ressalvas em relação ao feminismo, mas que estão dispostos ao diálogo, que é o grande exercício e desafio da democracia, a gente dialogar com quem não necessariamente pensa igual a gente, que vão, né, que estejam lá, que ouçam, como a Lu disse, que questionem, né, dentro da seara ali do respeito, oferecido e recebido, que tenho certeza que vai ser dessa forma, mas que vão lá dialogar, tentar entender, questionar, se for o caso, porque a gente está precisando muito exercitar, né, o diálogo. Então, estamos esperando vocês, mulheres, homens. Toda a comunidade. Tá bem. Nós estaremos lá, com certeza. E vamos trazer para cá, diariamente, fazer o reforço do convite, tá? Agradecendo muito a vinda de vocês aqui. E também agradece o espaço, né? E a construção de vocês desse evento, a continuidade dessa atividade tão importante, sobretudo nesse momento, acho que cada vez mais. Nosso agradecimento também por isso. 11h59, estamos ouvindo. Não consigo ouvir. Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Tá bem, vamos ouvir. Que as pessoas precisam entender o que significa, né? Não adianta ser fã, né? Tem que ouvir. Exatamente. Tem que entender. Tá bem, a gente encerra a semana ao vivo do Paralelo 30. Às 23 horas, esta edição reprisa no canal 15 da NET, na FURC TV, e também no site furctv.furc.br. Na segunda-feira, a gente retorna ao vivo às 11 horas da manhã. Um ótimo feriado, final de semana a todas e todos.